Senhoras e senhores, pedimos que ocupem seus lugares. Sentem-se, por favor, e daremos início ao painel 2. O painel 2 tratará do seguinte tema: Jubileu de Ouro do Metrô de São Paulo, uma organização que aprende. Painel que comemora os 50 anos da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, contando a importância que a área de recursos humanos teve ao longo desses anos, o histórico e os seus desafios. Convido a ocupar a mesa desse painel a coordenadora e também palestrante Valéria Aparecida Cabral, gerente de recursos humanos do Metrô de São Paulo. A Valéria Cabral abordará o tema: o desenvolvimento humano na história do metrô, a importância da absorção de tecnologia ao longo desses 50 anos e a cultura de ensino e aprendizagem. Convido também a compor a mesa e acompanhar a Valéria, a Silvia Regina Macedo Pazini, chefe de departamento da Universidade Corporativa do Metrô, Unimetro. A Silvia abordará o seguinte tema: a Universidade Corporativa, como está organizada e seus desafios para o futuro. Convidamos também o senhor Fábio Betti, será o moderador dessa mesa, a acompanhar a Valéria e a Silvia, por favor. Valéria, você quer já assumir o seu posto? Tem outro jeito? Não. Obrigada, André. Bom, hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito e que eu entendo que está um pouco no meu DNA. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a evolução do RH e a história de aprendizagem minha e do metrô ao longo desse período. Vocês não estão vendo a tela final, que normalmente quando a gente agradece depois que fez a apresentação. Ela tem um objetivo muito claro, que te agradecer, porque no fundo eu tenho uma grande gratidão ao metrô por tudo que ele tem proporcionado para mim ao longo desses anos. E é um privilégio, uma honra estar aqui e compartilhar tudo isso com vocês. Eu vou fazer isso hoje com a colaboração de algumas pessoas. Já tive, inclusive, para poder chegar até este momento, a colaboração de várias pessoas, entendendo que no RH você não faz nada sozinho. Então, nós vamos percorrer aí uma viagem que eu proponho que vocês estejam comigo durante esse processo. Tem que me entender aqui só com o... Bom, antes de entrar um pouquinho na viagem, nesse percurso, como eu disse, ao longo dos 18 anos de trajetória da minha vida, da minha carreira, eu me transformei e vi que o metrô se transformou também. Por quê? São Paulo passa pelo metrô e o metrô passa pela cidade, é uma curiosa. Então, o metrô mudou e eu mudei e as pessoas ao meu redor também mudaram. Então, foi uma transformação conjunta. E para falar sobre essa transformação, esse caminho, é essa viagem que eu falei para vocês que nós vamos fazer juntos. Essa viagem está dividida em duas etapas, em dois blocos. Um bloco eu vou conduzir aqui e no segundo vamos ter um bate-papo para tornar um pouco mais dinâmica essa nossa
viagem, né? É muito comum nas estações a gente hoje ter algumas intervenções para tornar as viagens, né, mais interessantes. A gente hoje não provê só viagens, a gente provê serviços, provê uma experiência de viagem, e essa é um pouco a proposta aqui para vocês hoje. E a segunda parte, nós vamos ter a Silvia, né, minha colega, minha parceira aqui desta viagem, e também da viagem que a gente empreende todo dia, onde ela responde diretamente pela Universidade Corporativa, a nossa reitora. Vamos lá, então? Somos todos metrô, né? É difícil não se apaixonar por uma empresa como a nossa. É uma empresa que tem propósito, que tem missão e que teve sua história, que começou há muito tempo atrás, né? A gente está falando do nosso jubileu, e quando a gente olha um pouco para trás, a gente tem que voltar a São Paulo de 1966, quando uma lei ordinária, né, editada um pouquinho depois do meu aniversário, no dia 26 de dezembro, ela criava oficialmente um grupo de trabalho, um GT, para poder pensar e planejar o que seria um metrô para a cidade de São Paulo. E por que isso ocorria? Né? Porque os modais da época já não davam conta. Né? Já em 1927, a própria Light tinha sido convidada a repensar um pouquinho, interligar o sistema de trólebus da cidade a um sistema que fosse mais ágil e eficiente para o deslocamento das pessoas dentro da cidade de São Paulo. E isso acabou não andando, não avançando, e só realmente em 1966 é feita essa lei ordinária, a 6899, que vai, né, oficialmente constituir um grupo de profissionais que estarão liderando, vão pensar o que será esse novo modal que vai tentar descongestionar. Vocês estão vendo aí uma série de Fuscas, a indústria automobilística já estava ali instalada, né? Os Fuscas já tomavam conta da cidade, o trânsito já era caótico e a cidade já dava sinais de que tinha esgotado o seu sistema de transporte para aquele período, quiçá para a metrópole que se desenhava à época. Mas como toda crise tem oportunidade, eu vou dar um salto aqui para 94, né? Já de posse de uma série de conhecimentos, de informações que foram levantadas e que precisavam ser organizadas, disseminadas dentro do próprio setor de transporte, a IAMESP
né, criava a sua primeira semana de tecnologia metroviária e que hoje, né, 24 edições, nós estamos na 24ª, eu tenho aqui o privilégio de estar aqui falando disso tudo, né, dessa oportunidade que esse grupo de profissionais que lideraram todo o processo de transformação na cidade de São Paulo já começaram um processo claro de disseminação de conhecimentos. Quando a gente fala sobre transformação, a gente tem que falar muito sobre mudança, né? E tudo que ela remete para a gente. Isso significa muitas vezes que a gente tem que mudar o nosso mindset. Você tem que ter um novo olhar para a troca, para novos conhecimentos, para o novo, para o desconhecido. Nessa jornada de transformação e evolução, inevitável pensar que isto é possível fazer sem a área de recursos humanos. Ou seja, ao longo de todo esse processo, o RH sempre teve um papel fundamental. Por quê? A pergunta para muitos dos meus colegas que estão aqui, que são do RH e de outros profissionais que estão envolvidos diretamente na questão da gestão do conhecimento e da aprendizagem, sabem exatamente que é possível fazer sem pessoas. As pessoas é, de fato, o grande diferencial competitivo, né, das organizações. E nessa era do conhecimento que nós estamos, ainda mais, né? Onde o modelo mecanicista já não impera. E dentro desse conceito, né, qual é o papel do RH? A gente viu um pouquinho no filme, a gente tem que preparar as pessoas, tem que desenvolver as pessoas, tem que cuidar das pessoas para que elas possam cuidar de outras pessoas. E esse é um processo que se retroalimenta, continua, e a área de RH, ela tem que ser sempre uma área que propicie essas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento e de olhar essas transformações e mudanças para que ela possa ajudar a organização a fazer esses movimentos. Vamos a um vídeo que fala um pouquinho sobre essa linha do tempo.
possível olhar o futuro sem fazer uma conexão direta com o nosso passado. Né? O metrô é motivo de orgulho, orgulho para cada metroviário, orgulho da cidade de São Paulo, e isso está muito ligado à nossa história, como a gente fez as coisas acontecerem. E para falar um pouquinho sobre a nossa história, eu vou remeter um pouquinho ao período que eu estou aqui. Eu tenho 18 anos de metrô, eu entrei em 1º de março de 2000 na companhia. Acabei de fazer 18 anos. E impossível não se envolver. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que um headhunter me ligou, falou que tinha uma oportunidade para mim, que ele queria me apresentar no setor de transporte, e eu perguntei para ele que empresa era, né? Ele falou, olha, eu não posso nesse momento te dizer exatamente que empresa é, mas eu posso te assegurar que é uma empresa muito importante para a cidade de São Paulo. E ele não estava enganado, não. Realmente, né, quando eu soube que era o metrô de São Paulo, isso foi em dezembro, né, de 1999, eu falei, nossa, né, que interessante ter a oportunidade para participar de um processo seletivo, né, para ocupar um cargo executivo. Eu era gerente de marketing interno do Unibanco à época, e participar de um processo seletivo para trabalhar numa instituição do porte do metrô de São Paulo. E aí eu participei do processo no mês de dezembro, final do mês de dezembro, janeiro, bateria de entrevistas com o diretor de assuntos corporativos, na sequência, né, com o presidente à época, que era o Caetano, né? E foi muito legal, porque era um momento que a empresa estava redesenhando o seu planejamento estratégico, e aí eu ligava para a Ademir, né, que hoje me assessora diretamente, e perguntei para a Ademir, e aí, está tudo certo, posso pedir demissão aqui no Unibanco? Eu falava, espera aí, porque processo de contratação aqui tem que ter, eu preciso te dar essa confirmação de uma maneira, né, mais assertiva, até porque eu já tinha tido todos os OKs do Fábio Nascimento, à época gerente de RH, de que eu tinha sido, dentre os candidatos, a pessoa escolhida. E eu me senti muito honrada. Lembra quando eu falei da gratidão? É gratidão mesmo, é gratidão de poder servir a cidade de São Paulo. Mas a Valéria, né, não é só metrô, né? Eu gosto muito de viajar. Eu acabei de chegar do Chile, eu gosto de passear, eu gosto de curtir minha família, eu gosto de ir a museus, eu gosto de conhecer coisas novas, né? Gosto de me cuidar, porque senão não consigo tocar o meu dia a dia. E eu sinto que isso faz parte de cada profissional dentro da companhia, né? Existe ali todo um processo que move as pessoas para que elas também, né, busquem caminhos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento enquanto estão dentro da companhia. Mas, voltando de novo na questão da história, da minha história e da evolução do metrô, o metrô mudou muito da época que eu entrei, né? Eu entrei, como eu disse, em março, e de lá para cá, a velocidade com que as mudanças ocorreram, às vezes podem não ser tão perceptíveis para a maioria das pessoas. Mas, quando eu entrei, né, tinham aí 46 estações que eram ofertadas para a população. Hoje são 79 estações que estão à disposição da população na cidade de São Paulo. A gente tinha aí 49 quilômetros de linha, né, ofertadas dentro da cidade. Hoje a gente tem 89,8 quilômetros que estão disponíveis, que foram pensados, planejados, criados aí, né, por metroviários, por engenheiros, por arquitetos, geólogos e demais profissionais dessa companhia. Nós transportávamos em 2000 2,3 milhões de passageiros por dia. Hoje nós
transportamos na cidade de São Paulo, né, o sistema ferroviário monotrilho, porque quando eu entrei eram 3 linhas, hoje são 6, 5 de metrô e uma de monotrilho, né? Hoje a gente transporta 4,5 milhões de passageiros, então a oferta, né, de lugares para a cidade de São Paulo cresceu muito, né? E tudo isso ocorreu, né, de uma maneira que é muito especial, que é o que a gente vai tentar compartilhar aqui com vocês, que é exatamente a questão da aprendizagem. Eu, desde que estou no metrô, eu fiz aqui um levantamento para essa apresentação. Eu tive aí um investimento de 2.700 horas de capacitação, de treinamento, de aprendizagem, né, que eu tive o privilégio de absorver, e muitas dessas coisas que eu aprendi já foram compartilhadas, e esse é um processo contínuo dentro da nossa companhia. Por quê? Porque criar conhecimento e fazer gestão do conhecimento é uma marca registrada nossa, né? E é uma marca registrada por quê? Porque é uma empresa que pensa permanentemente em inovação de processos, em desenvolver suas equipes para que elas liderem outras pessoas, e a excelência na gestão de RH. Então, né, isto é nosso dia a dia. Voltando um pouco, né, de novo na questão do jubileu, eu não posso me furtar de resgatar um pouquinho do pioneirismo nosso, né? De tudo que a gente tem feito, ter a marca da novidade, da gente sair do nada e construir alguma coisa. E vocês imaginem que naquela ocasião, quando eu falei em 1966, não tinha nada, né? Não tinha nenhum conhecimento interno no Brasil instalado sobre metrô, nada. E tudo tinha que partir do zero, né? Esse conhecimento teve que ser apropriado, teve que ser desenvolvido, teve que ser sistematizado, teve que ser organizado. E o pioneirismo, né? Eu vou aproveitar a figura do Dr. Plínio Asman, porque eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro programa de integração, Dr. Plínio, as pessoas falavam para mim assim, na integração, no início, o Dr. Plínio Asman, né, perguntava para as pessoas se elas estavam com o passaporte em dia, porque elas teriam que empreender uma viagem para fora, para outros países, para outros mundos, além do nosso território brasileiro, para poder se apropriar de conhecimentos. Então, os engenheiros já chegavam e tinham que ter uma mala, né? Hoje é mais fácil, né? Hoje a gente aluga, tem empresa de franquia, você aluga a mala, tem um rental aí que você aluga. Mas naquela época tinha que ter uma mala, né, doutor Belém, para poder, um passaporte, né, para poder se apropriar desses conhecimentos, né? E esse pioneirismo tecnológico gerou, né, todo o conhecimento aí que a companhia tem. E dentro desse processo, desenvolver pessoas para nós, foi e continua sendo um fator absolutamente estratégico. Interessante também observar que o impacto tecnológico que o metrô trouxe para a cidade impactou a vida, né, da cidade, não só dos profissionais, mas de outras instituições que conosco começaram também a pensar no setor, né, de modo a organizar, sistematizar o conhecimento. Exemplos aí, claro, de convênios que nós fizemos com a Unicamp nessa direção, com a FDTE,
né, que é a Fundação de Desenvolvimento Tecnológico, com a Poli-USP, com o objetivo de sistematizar uma série de conhecimentos. Para quem não sabe, né, o metrô foi um dos primeiros metrôs do mundo a usar circuitos eletrônicos, né, da NASA. Então, a tecnologia toda que a gente utilizava era tecnologia de ponta, né, que era um desafio para cada um dos engenheiros. Porque além daquela formação em engenheiro, se forma lá em eletrônica, em mecânica, mas aí tinha que nacionalizar, culturar para exatamente os nossos circuitos internos, nosso controle, centro de controle, a manutenção dos nossos trens, dominar essas tecnologias todas. Mas eu vou fazer outro recorte, aproveitar que eu estou aqui, né, para fazer outro recorte que eu também considero importante. O metrô, né, não é só esse desenvolvimento tecnológico e trouxe esse impacto tecnológico. Ele tem um impacto também para a sociedade como um todo, né? Quando a gente olha alguns números que eu pude observar e que trouxeram aqui para mim, é muito legal ver que ao longo desses 50 anos o metrô transportou 28 bilhões de pessoas, né? Então, pessoas que de alguma forma se conheceram dentro do metrô, casaram dentro do metrô, filmes que foram elaborados dentro do metrô. Então, né, isso é um bem inestimável, né? Além disso, além desse impacto, né, de números, de dados que a maioria das pessoas conhecem, a gente tem que falar também um pouco do impacto que o metrô traz para a sociedade do ponto de vista social. E na área de recursos humanos, eu não posso deixar de colocar para vocês a importância de vários programas que ao longo da sua trajetória tivemos, né, no sentido de trazer outros profissionais, gente que a gente preparou e devolveu para o mercado de uma maneira mais qualificada, né? Hoje a gente tem aí um programa Jovem Cidadão. O ano passado eu me lembro que logo no início do ano, custos, e a gente reduziu um pouco o número de jovens. Imediatamente, né, uma população de PCDs nos procuraram, querendo saber se a gente ia eliminar realmente o jovem cidadão ali das estações. Fizemos várias conversas, explicamos exatamente, né, que não tínhamos esse objetivo, que era um programa que teria toda a continuidade. E esses jovens, né, a exemplo de outros, a gente teve vários programas, né, voltados para a inclusão, para o trabalho. É muito legal você ver que são pessoas que deixam na saída do metrô, estagiários, jovens, aprendizes, né, recados muito bacanas para a gente sobre o que é trabalhar numa empresa como o metrô, né, e a diferença que isso faz. É muito comum também esses aprendizes, jovens cidadãos e estagiários depois participarem dos nossos concursos, dos nossos certames e ingressarem na companhia para o quadro efetivo da empresa. Como é que se dá essa alavanca de novo de todo esse processo? De novo, gente, não tem milagre sem pessoas. E é disso que a gente está falando aqui. Ou seja, desenvolver pessoas está no nosso DNA. E a gente não faz isso sozinho, né? A gente faz isso com foco na evolução não só da pessoa, né, do profissional, mas também do cidadão, porque ele precisa entender que tipo de serviço ele está prestando para a cidade de São Paulo. Isso faz com que o nosso turnover seja assim, um paradigma. Quando eu falo que o nosso turnover é de 2%, né, e esse número está arredondado,
as pessoas, né, falam uau, né, meio aquela frase do Tom Peters, que é mesmo, né, que empresa hoje pode dizer que tem um turnover assim. Por quê? Porque as pessoas entram e ficam no metrô, crescem, se desenvolvem no metrô e sentem que estão sendo desafiadas permanentemente para fazer algo novo. Aqui tem um retrato, né, da minha equipe. Essa equipe aí é a equipe de líderes que ajuda o metrô todo dia, né, a fazer esses movimentos todos de refletir, pensar sobre os processos de recursos humanos, de gestão de pessoas dentro da companhia. Aí tem um Entrão na frente, que é o primeiro, aí, que é um parceiro nosso que está desenvolvendo o RH, porque é exemplo das demais áreas da companhia, o RH precisa e deve, né, começar e manter o seu processo de desenvolvimento de uma maneira contínua. Né? E isso, né, vem fazendo parte da nossa cultura. Isso faz parte, como eu disse, assim, desde que eu entrei aqui, se preocupar com o desenvolvimento dos profissionais de RH, para que eles cuidem dos demais gestores da companhia, faz parte da nossa cultura, do nosso processo de desenvolvimento. Então, a gente tem uma grande preocupação, vou voltar aqui, né, acelerei aqui. E a gente tem esse impacto todo, né, na vida das pessoas exatamente para estimular que as pessoas não parem no tempo. A gente está vendo todo um movimento, né, de mudanças no mundo e isso deixa a gente às vezes preocupado com esse amanhã. Então, uma forma de mitigar isso, de ajudar os demais profissionais da companhia nesse processo, é permanentemente estimular dentro dos profissionais da companhia do metrô, dos 10 mil empregados que nós temos, esse estímulo para o crescimento, a preocupação, né, em termos uma carreira. Estamos trabalhando isso no nosso planejamento estratégico agora desse ano, né, e de mudança de vida, de preparar as pessoas para tudo aquilo que a gente está vendo e vivendo neste momento. Então, este processo é um processo contínuo. E é isso que eu vou mostrar para vocês, em que pese todo esse movimento de mudança que estamos vivendo hoje, há quem diga que a mudança sempre existiu, né? E a gente sabe que é verdade, e que você precisa estar sempre e permanentemente preparado para esse processo. Nós vamos ver agora um vídeo onde mostra um pouquinho, né, como o metrô tem transformado a vida de algumas pessoas ao longo da história, e eu tenho certeza que essa né, e outras histórias acontecerão, aconteceram nos 50 anos e acontecerão aí nos próximos 50 anos da companhia. Eu não tinha condições de me pagar uma engenharia civil, então foi aí que eu ingressei fazendo um curso técnico para ter oportunidade de trabalhar e assim pagar o curso de engenharia civil. Nesse tempo, quando eu me formei em técnica, apareceu então a oportunidade do concurso do metrô. Isso foi quase um presente do ano, foi uma conquista mesmo. Sou do estado da Bahia. Quando eu cheguei em São Paulo, eu só tinha o nível médio. No metrô, eu participei de cursos de capacitação. Em cada cargo que a gente entra, você já é capacitado para a função. Quando eu já estava no metrô há quase 10 anos, surgiu o concurso externo, que era para supervisor de estação. E aí eu já estava preparada, já tinha concluído a graduação, e eu prestei esse concurso e passei em 7º lugar. Logo quando eu assumi,
o cargo na supervisão, o metrô deu a oportunidade de conhecer sobre como trabalhar com as equipes, conhecer o perfil dos empregados para poder aplicar o estilo certo de liderança. Das outras empresas que eu trabalhei, a gente não tinha esse incentivo de crescer. A empresa dá a oportunidade de você se desenvolver. Aqui a gente é muito bem recebido pela equipe do Unimetro. O metrô é uma empresa de oportunidades. Eu sempre me senti muito respeitada e eu acho que a empresa consegue valorizar os talentos que ela tem. Entrou uma família e eu vejo que todos estão dispostos um a ajudar o outro. Eu não sei se a Tamira está aí, a Rícia, estão aí? Acho que não, né? Mas esses são exemplos bem claros de profissionais que são desafiados, né? Assumem a liderança do seu processo de desenvolvimento e crescem junto com a companhia. A gente está tendo a oportunidade, aí, em parceria com o Museu da Pessoa, de fazer vídeos resgatando um pouco as histórias de vida de muitos metroviários, e as histórias são muito parecidas, né? E são histórias de muito orgulho, de muito pertencimento. E tem uma razão, essa empresa tem um propósito, né? E é um propósito de levar e trazer todo dia com conforto, agilidade, segurança, né? Cada cidadão que adentra o nosso sistema. Eu vou passar aqui a palavra para o Fábio, que vai me ajudar aqui a fazer algumas outras conexões. Muito bem, parabéns, Sandra. Eu tenho que fazer aqui essas outras conexões. Eu queria reconhecer aqui a nossa artista gráfica, Priscila, que está lá ao vivo e em cores, fazendo aqui o registro do que está acontecendo aqui. Depois nós vamos disponibilizar. Quando a Valéria apresentou aqui um pouco o que ia acontecer nesse último trecho da manhã que vocês têm aqui no evento, ela comentou que ia ter um momento de bate-papo. Né? Porque o que está por trás de todas essas histórias de transformação tem muito a ver com conexões, né? Com conexões de um grupo de pioneiros que se encontra e aprende a fazer metrô, deixando o passaporte atualizado, o passaporte em dia para poder viajar, né? E depois conexões entre pedaços da cidade, entre partes da cidade, entre regiões da cidade, mas sobretudo conexões entre pessoas. Então a gente queria, enquanto a Silvia vai se preparar para fazer a apresentação dela, a gente queria convidar vocês que escolheram estar aqui hoje, né, a perceber que tem uma pessoa do lado. Se não tiver uma pessoa do lado próximo, vai ter uma pessoa 3 ou 4 cadeiras depois, né, e lembrar talvez de alguma transformação, algum desafio que você tenha vivido, né, seja na história do metrô, tem muitos aqui colaboradores, né, empregados do metrô, mas também tem de outras organizações, alguma coisa que você viveu em termos de desafio que te ajudou a transformar. E conta para o colega, para a colega do lado. É só isso. Daí a gente vai dar, assim, tem 2 microfones aqui, a gente vai ouvir 2 ou 3 histórias, porque aqui é uma história de transformações, e a gente também está curioso em saber que transformações vocês também passaram convivendo com esse mundo do metrô. Então, um momentinho de cochichar, de conversar com o colega do lado, se conhecer, ótimo, mas pergunta e conta o que é um desafio que você viveu aí e que te transformou, tá bom? 5 minutinhos para essa atividade e a gente retoma, tá? Uma historinha só, para a gente conhecer. Deixar aqui o nosso painel, vamos registrar lá também. Uma história ali, vamos lá. Vamos escutar só o nome, por favor. Onde trabalha, que área, só para a gente saber quem é. E uma história ali, vamos escutar. Bom, meu nome é Maria Beatriz, eu trabalho hoje na assessoria da pesquisa do metrô, mas trabalhei já estou no metrô há 30 anos e trabalhei durante 25 anos na operação, fiz 4 anos na Universidade Corporativa e agora na presidência. Eu acho que o grande desafio da minha carreira foi a implantação da acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos no metrô de São Paulo. Foi um trabalho que permeou toda a minha carreira, desde
1990, quando o metrô foi acionado por essas pessoas, até a implantação efetiva, né, de todas as facilidades no serviço, na comunicação e nas estações e trens. Então, acho que foi um desafio pessoal e profissional muito grande. Eu tenho muito orgulho. Muito legal. Você viu uma foto ali que tinha um cadeirante sendo carregado? Isso. Assim, né? Todo o treinamento dos empregados, a adequação das instalações, a preparação da sociedade, né, o contato com as instituições, o contato com as pessoas com deficiência. E eu acho que esse foi uma grande conquista. Obrigado por compartilhar. Obrigado. Mais uma, Soninha, aqui na frente. Duas, então, uma aqui. Opa, deve ser história boa, hein? Quero ouvir. Eu me chamo Guido. Eu ouvi falar. Eu tive um desafio que eu pus na cabeça. Projetar o metrô a nível internacional. E foi um desafio, não foi muito fácil, mas eu trouxe o secretário-geral da UITP aqui no Brasil. Eu, graças também ao apoio que tive do Plínio Asman, o metrô se projetou em todos os metrôs do mundo. Obviamente que eu conheço, viajei em todos os países do mundo. Passaporte em dia. Passaporte até hoje, mas hoje sou eu que pago. Mas enfim. Eu me orgulho do metrô de São Paulo ser admirado como um dos metrôs mais eficientes do mundo. Isso dito pelo metrô de Paris, pelo metrô de Hong Kong, metrô de Singapura. Todos os metrôs vêm admirar nosso metrô, realmente nossos recursos humanos. Legal. Então, isso foi um desafio que eu ainda sonho com o trem de alta velocidade. Todos nós. Obrigado. Antes de morrer. Muito bom. Tem mais uma ali, a gente volta para a Silvia, né? Obrigado. Show. Bom dia. Meu nome é Emiliano, eu entrei no metrô de São Paulo em 83. Sou engenheiro, tinha trabalhado em indústria, na área de gerente de produção, gerente técnico, tomei conta de contratos. E quando entrei no metrô, eu estranhei muito, porque eu fui tomar conta de alguns contratos de fornecimento de sistema e a gente tinha um troço que eu achava muito esquisito. Você tinha grandes fornecedores, bons fornecedores, parceiros nossos, e nós exigimos o conhecimento total do que existia. Se existia um circuito impresso, eu queria ter um projetinho dele. Se eu tinha algum sistema informatizado, eu queria ter um programa-fonte. Eu falei, para que isso? Se esses fornecedores são fornecedores sérios, são fornecedores decentes, eu não tinha esse conhecimento fora. Eu já tinha trabalhado em empresas grandes, tá? Uma delas era a Maior do Ramo, trabalhei no grupo de empreiteiras. E quando eu estou no metrô até hoje, né, mais de 30 anos, e o que eu vi que isso foi fonte básica para que a gente tenha desempenho. Eu vi várias dessas empresas deixar de existir. E aquele conhecimento assumido pelo metrô, internalizado, ele fez com que nós conseguíssemos garantir o nível de eficiência operacional que nós temos e de qualidade e garantia da vida para os nossos usuários. Tá? Ela é uma empresa que eu reclamo um pouquinho. O metrô é uma das poucas empresas, se não for a única, o metrô de São Paulo aqui no Brasil, que reteve o conhecimento metroviário internamente. E essa retenção, ela possibilita você passar para outros e você manter um nível de desempenho e desenvolvimento legal. Isso me orgulha. Obrigado. Sei lá, eu tenho vindo para o metrô e fico muito contente com isso. Obrigado pela história também, valeu. Não combinamos, né? Ele falou de conhecimento, né? Como organizar todo esse conhecimento nesses 50 anos, né? Quer dizer, uma história que tem a ver com pessoas. Bom, tudo bem, mais uma historinha antes da gente voltar ali, mas pode falar, por favor. Meu nome é Nicolé, eu sou funcionário da Lava, eu não sou funcionário
metrô. Mas, por favor. E tem uma historinha interessante. Eu trabalhava na indústria hospitalar, que fazia parte do primeiro consórcio de fornecimento do Skytrain. E os motores eram fabricados pela fábrica. E nós recebemos um engenheiro novo, na época até mais novo que eu, né? E nós fomos ao metrô. Na época, a gente estava muito mesmo, fomos pelo pátio de Jabaquara. E o gerente era o Michel Sá. E a gente já tinha uma certa liberdade respeitosa. Eu estava com esse engenheiro e falei, olha, Michel, eu queria mostrar as instalações do metrô, da oficina, para ele. Não, você pode ir, com aquele jeito dele elétrico. Não, pode ir, não tem problema. Eu tinha uma Olympus Paint, que ela tirava uma série de fotografias, peguei esse engenheiro com nossos terninhos, né, sempre usávamos os terninhos, e circulando pela oficina, na parte interna, fomos tirando fotografia disso, daquilo outro. E naquele acabamos saindo no pátio, onde tem o terceiro trilho eletrificado, que a gente conhecia, eu pelo menos conhecia. De repente nós fomos, entre aspas, presos. Não, você não pode fazer isso, a segurança nos levou numa sala. Mas como é que você está fazendo isso? Não, mas o engenheiro Michel não deixou. Aí desceu, acho que uma pessoa do RH, falou, mas foi o engenheiro Michel? Então eu vou chamar. Aí chamou o engenheiro Michel. Não, Michel, você falou que a gente podia e tal. Eu estava preocupado, será o momentito que eles vão tirar minha máquina e apagar todas as fotos? Aí ficou por isso mesmo. Não, tudo bem, então nós percebemos que você conhece o sistema, então, mas nunca mais faça isso. Perfeitamente, não, jamais farei. Essa é uma historinha, sem ser funcionário do metrô. Obrigado pela história. Bom, como organizar, né, todo esse conhecimento que foi sendo adquirido ao longo desses 50 anos, e não só organizar para guardar, né, mas também para devolver para a sociedade. E aí, para poder falar um pouco sobre isso, aí sim eu convido a Silvia, né, nossa dama de vermelho, né? Silvia, agora, olha, aqui é o poder, hein? Esse controle remoto aqui é o poder. Manda ver. Bom dia. Sou a Silvia Basile, né, da Unimetro. A Valéria colocou na linha do tempo que a Unimetro ela foi inaugurada em 1999. Não está dando certo, Valéria? Não, a gente pode. Mas a minha história começou um pouco antes de 1999. 10 anos atrás, quando eu entrei no metrô, eu fiquei extremamente encantada em saber que existia um bloco inteiro voltado à educação. Eu falei, estou entrando numa empresa que tem um prédio só para treinamento, aquilo me encantou demais. E quem diria que depois de 20 anos, mais para frente, um pouquinho mais para frente na próxima tela, eu estaria nesse projeto e percebendo que o treinamento, o desenvolvimento, ele vai muito além daquele bloco L. Ele está na companhia inteira. E por isso eu escolhi esse nome para esse tema aí que nós vamos falar nos próximos 20 minutos. A universidade que educa na organização que aprende. Eu sou mãe, com bastante orgulho, eu tenho 2 meninos lindos, estão ali. Nas horas vagas eu sou ciclista, quem me conhece sabe que eu tenho isso como hobby, mas eu sou, acima de tudo, assim como a maioria das pessoas, um metroviário de coração. A minha história começou longa, eu já estou aqui na companhia, o ano que vem eu faço 30 anos, até 2013 eu trabalhei nas creches, e quando eu fui convidada para vir trabalhar na área de RH, também pelo Fábio Nascimento, ele me disse, Silvia, você vai ver que a educação com o adulto não é muito diferente. Você conhece, você é especialista em socioconstrutivismo e você vai ver que tem muito a ver isso. E ele tinha total razão, advogado e sabia disso.
porque, na verdade, o conhecimento a gente constrói. O adulto ele é só um pouquinho mais durinho, né? A criança ela é mais livre para aprender. E a gente acredita muito disso lá na universidade. É um pouco do que a gente vai contar para vocês, compartilhar como é que a Unimetro é estruturada. Assim como a Valéria, eu também tive o privilégio de poder me desenvolver demais nesse período. 2.500 horas de aprendizado, milhares de horas de compartilhamento com meus colegas, que eu acredito que lá foi o que eu aprendi. E eu digo para o meu filho todo dia, quando eu chego à noite, ele já faz a pergunta: mamãe, o que você aprendeu hoje? Porque eu acredito que o conhecimento ele se dá a todo momento. E fora milhares e milhares e milhares de horas em reuniões. A Unimetro ela foi reinaugurada em 2013. O prédio ele foi todo reformado. Hoje nós temos 22 salas de aula equipadas com projetores de ponta. Temos um auditório para 161 pessoas. Inauguramos um laboratório de inovação. Temos o projeto de ter um observatório no tema dos transportes metropolitanos e um laboratório maker. Eu trouxe um pouquinho de números para dizer para vocês que só em 2017 nós tivemos 22 mil metroviários inscritos em mais de 300 cursos, o que deu mais de 130 mil horas. Então isso é para mostrar e confirmar que a questão da educação faz mesmo parte do DNA da companhia. Como que a Unimetro está estruturada? Ela está estruturada em 5 escolas. Pode colocar para mim isso, Fábio? E o que eu acho que é importante aí compartilhar com vocês, que cada escola tem um orientador. Os orientadores, eles são assessores da diretoria com muita experiência e conhecimento técnico. Eles nos ajudam a formatar os cursos e nessas escolas, quem faz todo esse conhecimento girar são os próprios metroviários, são os educadores que dedicam parte do seu horário para poder educar outros colegas da companhia. Tá? Então a Unimetro ela não é feita só pela minha equipe é linda, ela está aqui, mas ela é feita pelos metroviários que participam dessa jornada conosco. Além de ser um aluno dos cursos, um aprendiz dos cursos da Unimetro ao longo desses 10 anos, eu consegui criar alguns vínculos, também participando como parceiro na formação interna da companhia. Eu tenho uma preocupação constante com a questão da capacitação, né, em especial os cursos de capacitação da liderança, e a gente tem algumas atividades que a gente procura alcançar o metroviário, a família dele, até a comunidade. Trabalho com a formação dos jovens cidadãos, então são os estagiários que chegam no metrô. A gente tem um trabalho de mostrar o que é o metrô, como se faz o metrô, né, para quem que a gente trabalha. É um trabalho super bonito, que eu gosto muito de fazer. A gente quer expandir esses programas, mudar também, acompanhar o avanço tecnológico, então alguns deles dentro da possibilidade de fazer em EAD, eu acho que é importante para que isso fique mais acessível numa gama maior ainda de metroviários. Eu espero, atuando no metrô, participar disso. Essa vontade de fazer o metrô continuar como uma empresa grande, como uma marca forte, como um agente importante no planejamento urbano na cidade de São Paulo, na metrópole paulista. Isso acho que é o principal. Uma companhia que ela propicia para a gente o aprendizado, a mudança, então quer dizer, é um privilégio participar desse tipo. Bom, aí uma palhinha de 2 educadores nossos lá, um arquiteto e um médico. Nós da Unimetro, a equipe, a gente acredita que todo empregado do metrô tem potencial para ser um educador. Tá? O nosso foco é na aprendizagem, uma aprendizagem que traz resultado para a companhia.
focada no negócio. E todo esse aprendizado ele é feito de forma construtiva, construindo todo o conhecimento de forma colaborativa, né? A gente sabe que o conhecimento nunca está numa pessoa só. E é preciso ter muita liderança, e aquela liderança que inspira o outro a querer participar da jornada aí do conhecimento. E o conhecimento é a chave da inovação, é que vai levar a gente para o futuro. Como que a Unimetro hoje está estruturada? Nós temos lá duas coordenações, uma coordenação da gestão do conhecimento metroviário, que é onde está o programa dos educadores. Esses educadores eles são desenvolvidos nas metodologias mais modernas, são os parceiros que trabalham todo o conhecimento que é gerado dentro da companhia. E nós temos uma outra coordenação, a coordenação de educação e extensão, que ela está super antenada, olhando para fora e trazendo o conhecimento que tem aí, não só no Brasil, mas em nível internacional. Então lá está todos os MBAs, pós-graduação, os programas de benchmarking, as viagens internacionais. Nós temos o apoio de duas supervisões para dar conta de gerar todo esse conhecimento. Uma é a coordenação de soluções e tecnologia de aprendizagem. Hoje a gente sabe que a aprendizagem ela precisa ser muito mais ativa, voltada com metodologias ágeis, usando os recursos online. E temos também a biblioteca, ela cuida de todo esse acervo, todo esse conhecimento que foi gerado nos 50 anos, ele está lá. E esse ano ainda nós vamos inaugurar a biblioteca digital e esse conhecimento vai ficar disponível ao mundo. E a universidade ela faz parte de um ecossistema de educação corporativa, né? Ela não se esgota só na companhia. Nós precisamos dos parceiros e dos melhores que nos acompanham desde o início da história da companhia. Então aqui nós elencamos alguns, porque é por meio deles que a gente consegue gerar todo esse conhecimento. E como que o empregado ele participa? Tem os programas tem políticas de desenvolvimento para participar de pós-graduações. As viagens, elas não são viagens de lazer, muito pelo contrário, as pessoas vão lá e voltam com o compromisso de trazer e fazer a transferência desse conhecimento. Um exemplo muito claro, acho que para quem é metroviário conhece bem, é o fato do metrô participar do COMIT, a possibilidade de benchmarking e poder discutir as melhores práticas. E eu trouxe aqui um exemplo recente. Nós fomos em missão, 3 grupos em missão à JICA, é uma missão de recursos humanos, conhecer a cultura do japonês, e nós voltamos e estamos aplicando nos nossos treinamentos muitas das coisas que nós vimos lá. Então as pessoas foram e voltaram para trabalhar nas escolas para estruturar o conhecimento. Também nós acreditamos que existe uma característica, o fortalecimento do processo do conhecimento, ele está muito interno, ele é da pessoa. A pessoa ela precisa ser protagonista, ir atrás do conhecimento, e mais bonito do que ir atrás, ela poder compartilhar. E eu queria mostrar para vocês um pouco, então, disso que eu estou falando. Eu estou no metrô há 8 anos, desde 7 de janeiro de 2010. O metrô é uma companhia que investe bastante na capacitação e no desenvolvimento dos seus funcionários, né? Algo que ajuda muito no dia a dia da empresa e é algo que contribuiu muito no meu desenvolvimento pessoal também, né? Em 2011 eu ingressei na faculdade de nutrição. A companhia me auxiliar no currículo com nutrição, ela me convidou a participar da feira de profissões que tivemos agora em julho aqui na companhia para conversar com os jovens a respeito da nutrição. E eu achei isso muito bacana, né? Porque eu me senti valorizado, né? Eles se conheceram, a minha formação ainda que não tem a ver com o meu cargo aqui diretamente, mas reconheceram o meu esforço, né? Minha vocação, um incentivo. Eu achei bacana, achei bem legal.
Jun tá aqui. Jun, cadê o Jun? Jun, queria agradecer por você ter participado, você é tímido como eu e fez um vídeo lindo como esse. Obrigada, viu, Jun? O conhecimento ele não se esgota em si. Na Unimetro nós temos uma máxima que o conhecimento é assim: quanto mais você divide, mais ele se multiplica. E a gente acredita que esse conhecimento ele tem que ficar como legado. E por conta disso, voltando um pouco para a questão aí dos 50 anos, nós temos uma geração aí de metroviário que pela primeira vez está deixando a companhia. E o metrô, como foco de RH é muito voltado às pessoas, nós temos um programa que prepara essas pessoas para a transição de vida deles. E como nós tivemos essa saída e podemos proporcionar aí o programa de demissão voluntária, nós preparamos a companhia para esse novo processo. A Unimetro apoiou as áreas a fazer o mapeamento do conhecimento, de modo que aqueles conhecimentos ficassem nas áreas ou que pudessem ser organizados para que a gente tivesse uma transição tranquila nesse período. E a vida é assim, pessoas vão, pessoas vêm, e essa nova geração ela precisa ser capacitada no que há de mais moderno, em questão aí da liderança, o mundo muda, e por isso nós temos hoje o programa de sucessão. Eu saí da escola técnica em 76 e vim para fazer estágio no metrô. Para mim foi um desafio entender como é que se aplica a eletrônica para fazer essa mágica de movimentar essa quantidade enorme de gente. São incontáveis a quantidade de cursos que eu participei aqui dentro do metrô, mais do que o conhecimento técnico que esses cursos me trouxeram também o crescimento humano. Recentemente eu tive a felicidade de ser convidado para participar de uma reunião de desempenho da gerência. Houve um momento em que eu pude contar um pouco da minha trajetória dentro da empresa, e aí eu fui surpreendido gratamente com os colegas que eu pude ser instrutor, pude ser tutor, ter contribuído de certa forma na carreira de cada um. Subiram ao palco e me emocionaram muito. A gente se sente mais realizado como profissional conseguindo transferir esse conhecimento para outras pessoas. Então, meu sonho hoje é poder transmitir uma parte do conhecimento que eu tenho para essa nova geração que está chegando. E aí, como uma empresa madura, né, a gente está hoje muito preocupado, querendo e precisando olhar para frente, porque esse mundão aí está desafiando demais a gente. Aquilo que a gente viveu, acho que nós todos aqui viemos aí, somos filhos da era industrial, mas não necessariamente nós precisamos ser pai da era industrial, né? Precisamos pensar aí na questão da inovação, e a gente está sendo muito desafiado a ter mais agilidade. Para quê? Nós precisamos inovar em processos, ampliar nossas conexões também. E a gente está nessa pegada agora da questão aí do desafio da universidade, que é com a questão aí da inovação. E por conta disso, nós estamos com atividades aí para promover a questão do assunto. Nós tivemos a nossa primeira semana Inovatona, que foi um sucesso, já faz parte hoje da nossa realidade lá como ferramentas para a educação, o laboratório de inovação, as ferramentas mais modernas como Design Thinking, as metodologias ágeis, e temos que chamar essa moçada que está aí fora, que não nasceu na nossa geração, eles estão nesse mundo digital.
E podemos terceirizar o risco, nós metroviários não gostamos de errar, vamos terceirizar esse risco e poder trazer a inovação no que a gente precisa. A gente passou a desenvolver um trabalho que acabou resultando na criação da gerência que eu trabalho hoje. Esse desenvolvimento que resultou na situação que a gente tem hoje, ele contou com muito investimento, muita parceria da Unimetro. A gente recebeu um investimento no sentido de cursos de pós-graduação, de treinamentos para certificação. Eu devo ter feito, se eu falar 30 cursos, eu acho que eu estou ainda pecando para menos. O segundo treinamento que eu fiz, que foi bastante marcante, foi uma MBA. No meu trabalho de conclusão, eu fiz algo relacionado com competências das lideranças. Eu pude, com esse trabalho, mostrar que a gente tinha oportunidades de inovar, e principalmente na manutenção, com processos muito rígidos. Uma continuidade dessa parceria com a Unimetro, a gente acabou compondo e hoje a gente participa da trilha de capacitação e gestão de projetos da empresa. A gente também apoia a Unimetro em ações com outras gerências. A Unimetro me deu a oportunidade, na primeira semana do conhecimento, de poder estar apresentando esse trabalho, e houve uma grande mudança cultural. Hoje a inovação é tratada de uma forma bastante séria dentro da empresa, e a presidência anunciou que está criando um núcleo de inovação tecnológica. É uma parceria minha com a empresa por meio da Unimetro, e o resultado é um crescimento meu profissional e é um crescimento da empresa. Eu fico bastante grato por poder ter recebido esse treinamento da empresa e poder ter colaborado para que a empresa se desenvolvesse. É muito bacana ver um engenheiro desenvolvendo o TCC dele em questões humanas, e de fato foi ele que trouxe forte essa questão aí da inovação há alguns anos, com um trabalho de TCC de um curso que ele fez pela Universidade Corporativa. Então é muito bom a gente conseguir ver a aplicação disso, né? Tá aí representado pela fala dele. Olha, a inovação na Unimetro. Todos nós sabemos que as grandes empresas, elas não falham por errar. Na verdade, o que acontece é que ela fica muito tempo fazendo as mesmas coisas. Existe uma tela que eu sempre vejo nas apresentações, acho que vocês também, mas que ela faz um grande sentido, né? Parece insano a gente querer ter um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. O que nós vimos aqui hoje, desde o painel da Valéria, que nos deu uma perspectiva do retrovisor. Nós podemos olhar para a nossa história e da forma que nós chegamos aqui com pioneirismo. Acontece que se a gente olhar para o nosso lado, toda hora a gente se depara por uma questão da necessidade de mudança. Mais do que necessidade, eu acho que de mudar, a gente percebe que nós precisamos passar por uma questão de transformação, de inovar o nosso modelo de negócio, a questão da cultura da companhia, a estrutura organizacional e principalmente aqui o nosso olhar, parar um pouquinho de olhar para o passado e aceitar o desafio, construir o que vem aí pelo futuro. E nós percebemos assim que na Unimetro nós temos responsabilidade disso e de uma forma assim humilde, mas com sabedoria, poder conduzir, né? A educação, ela é o nosso negócio, a educação. Eu acho que a gente tem como ajudar a empresa a olhar, a inventar esse futuro. O Giovanni comentou do NIT, né? A gente acredita que a condução desse caminho terá o norteamento de um NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, voltado para a inovação organizacional, jurídica,
a mercadológica e também a tecnologia, não só a tecnologia dos transportes e de pessoas, mas também a tecnologia de serviços ao nosso usuário. E o que fazemos nós vamos acender o túnel que nos conduzirá aí ao futuro. Esses são os nossos desejos, a gente quer poder possibilitar isso enquanto universidade, a focar na questão da inovação. E aí eu vou chamar o Fábio para ele nos ajudar a ver como mais ideias que vocês possam ter para a gente pensar aí na questão do que a Unimetro pode apoiar para a questão aí da inovação. Obrigado, Silvia. No final da apresentação das filhas, eu fiquei com o dedo nervoso também, né? Queria chegar nesse momento também. Assim, na verdade é um convite, né? Vocês lembraram de algumas histórias aqui de transformações, alguns colegas do metrô. Achei muito legal o colega de uma empresa prestadora de serviço também poder trazer a sua experiência. Mas eu queria talvez agora convidar vocês, antes de ir embora, todo mundo aqui acho que pegou na inscrição do congresso aqui um kit, né? E no kit tem um bloquinho de anotações, né? O que a gente queria pedir para vocês, antes de vocês irem embora, né, em uma palavra ou uma frase, né, que não pode faltar no futuro da Unimetro, como se fosse um presente que você desse aqui para a Valéria e para a Silvia. Até vou pedir assim, uma palavra, uma frase, que você fala assim, quando eu penso na Unimetro, porque eu ouvi aqui agora, o que de verdade não pode faltar nesse futuro é isso, né? É só isso que a gente vai pedir no final. É a minha sugestão, né? Elas podem, né, se vocês quiserem descer aqui para tirar essa barreira palco público, né? Professor, aluno, né? Vou sugerir que elas desçam, fiquem ali perto do painel, ver se vocês podem dar uma olhada no painel também. E antes de ir embora, entrega o papel para ela com a frase, com a palavra que você sente que não pode deixar de faltar no futuro. E aí, antes, peço umas palavras finais enquanto eles lá preenchem ali a lista de desejos para vocês, tá bom? A gente entende a universidade como um processo de construção coletiva, né? Nunca se falou tanto sobre a importância da colaboração, da cocriação. E é isso que a gente está vivendo nesse momento. Daí, nessa provocação para vocês, feita pelo Fábio, né, que na verdade foi o RH que pediu para ele, porque a gente entende que todo mundo pode e deve participar desse processo. Eu iniciei com obrigada e quero manter, né, a vocês que todo dia fazem o metrô acontecer, as entidades que nasceram também fruto desse desenvolvimento do metrô, que estão aqui, representantes das entidades, né, das outras empresas que hoje estão também aí operando e pensando no sistema, instituições, enfim, o nosso muito obrigado. Eu ficarei ansiosa aguardando a contribuição de vocês e assim como vocês sempre fazem, na Feira de Profissões, na Semana da Gestão, Conhecimento e Inovação, nos PICs e participando dos nossos programas lá das escolas. Obrigada.